Aconteceu na última quinta-feira a primeira edição da roda de conversa sobre a violência contra a mulher sob a perspectiva pericial na Escola Superior de Advocacia ESA, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O evento, organizado pela Comissão de Perícias Forenses da OAB Amazonas, reuniu especialistas, advogados e acadêmicos de direito para conhecer sobre os procedimentos realizados pelos profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica nas mulheres que sofreram violência. Realizado de forma gratuita, a roda de conversa contou com a presença da doutora Margarete Vidal, diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Amazonas, e da doutora Daniela Koshikene, perita criminal e gerente dos laboratórios de Biologia e Genética Forense da Polícia Civil do Amazonas. O meu nome é Maria Margarete Vidal, eu sou médica legista, sou servidora da Secretaria de Segurança Pública, perita oficial criminal. No momento eu respondo pela direção do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Essa iniciativa de discutir sobre a violência de forma geral, violência doméstica, violência contra as mulheres, eu encaro como extremamente importante, porque os seres humanos são, por natureza, violentos, né? E nós estamos evoluindo cada vez mais tecnologicamente, mas a gente vê também que a violência está acompanhando. Então é importante que a sociedade discuta, compreenda quais são os fatores que estão alimentando essa violência. A gente precisa conhecer, ter essa estatística para a gente poder oferecer mecanismos de combate, de prevenção a essa violência. Porque muitas violências são passíveis de serem combatidas, de serem prevenidas. Sim. É extremamente importante que não fique por aqui, que esse evento se repita, que a violência torne um tema de discussão entre os operadores do direito, junto com a perícia. Nós estamos fazendo essa parceria no sentido de trazer os conhecimentos técnicos e científicos da perícia para contribuir também de uma forma que a gente possa erradicar a violência ou pelo menos diminuir e com isso combater o crime, trazendo informações médicos legais, que é essa minha função nesse momento, nessa palestra. Eu vou trazer as informações, por exemplo, por que as vítimas procuram o Instituto Médico Legal quando sofrem violência, qual é a legislação que permite que o médico legista acesse o corpo de delito e desse exame será feito um laudo. Esse laudo é a prova técnica que vai nortear tanto a investigação quanto a ação penal. Qual é a finalidade disso? É que seja um laudo robusto, é que seja um laudo que vai orientar o juiz, nortear o juiz de informações técnicas para que possa se fazer um julgamento justo. Nós não temos assim um roteiro de exposição, Nós somos convidados e aí nós temos a maior satisfação em divulgar o nosso trabalho pericial. Então, nós estamos à disposição. Se alguma instituição precisa de orientação a respeito, nós podemos fornecer. Com relação à questão de operacional, porque a questão técnica, nós trabalhamos na fase da investigação, na fase do inquérito policial, nós não podemos divulgar informações relacionadas aos casos que nós examinamos. Mas temos muitas informações que nós podemos e temos interesse também em divulgar o trabalho da perícia. É necessário que a população, a comunidade entenda que todo o trabalho que nós fazemos é para a população. Nós vamos transformar aquela violência que a pessoa sofreu num documento chamado laudo pericial. Ali vão ficar eternizadas essas lesões. E esse documento acompanha todo o processo para poder orientar a ação penal e o julgamento. O que a genética forense faz na área criminal é obter perfis genéticos de vestígios relacionados a uma cena de crime ou ao corpo humano, como, por exemplo, no caso de estupro. Nós temos vestígios biológicos, estamos falando de material que é deixado pelo corpo humano. A partir desse material biológico é obtido um perfil genético e esse perfil genético funciona como se fosse uma impressão digital. A impressão digital, todos nós já sabemos bem que serve para individualizar cada um de nós. Cada um tem uma impressão digital que é única, pertence a nós e ela não é compartilhada com outras pessoas. O perfil genético da mesma forma. Quando ele é obtido de forma completa, ele permite individualizar cada um de nós.
E esse perfil pode ser obtido, então, de vestígios que estão relacionados às cenas de crimes, como, por exemplo, roubo, furto, estupro, homicídios, latrocínios, e também é utilizado para a identificação de pessoas desaparecidas. Por exemplo, identificação de corpos, cadáveres que não se sabe a quem é. Vamos supor que existam cadáveres esqueletizados que já não existe mais rosto, nem impressão digital para se identificar quem é. A genética pode, por meio de confronto com os familiares que têm pessoas desaparecidas, identificar se aquele cadáver é o familiar procurado por eles ou não. Em relação à identificação de autores de crimes, o que é possível fazer é obter um perfil genético de um vestígio e comparar esse perfil genético com de suspeitos que tenham cometido aquele crime ou inserir esse perfil em um banco de perfis genéticos. É um banco de dados, existe no Brasil desde 2010, desde 2013 está na rede integrada de bancos de perfis genéticos, então ele já existe em todo o país. Cada estado do país que tem um laboratório de genética forense em funcionamento, aprovado por meio de auditorias, fazendo parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, e atendendo a critérios de qualidade, de recursos humanos, capacitação, estrutura física, de equipamentos, e que consiga realizar suas análises com qualidade de resultados bastante comprovada, esse laboratório insere os perfis no banco estadual e esse banco estadual envia os perfis para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, os confrontos de todos os perfis podem ser realizados entre si. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um roubo que foi cometido agora aqui em Manaus, em 2023, e a gente obtém um perfil genético dessa cena de roubo. Vai ser inserido no banco e a gente pode encontrar, por exemplo, coincidência de perfil com uma cena de estupro que ocorreu no Rio de Janeiro em 2015. E dessa forma a gente consegue informar que aquele indivíduo que cometeu o estupro no Rio de Janeiro em 2015 cometeu esse roubo aqui em Manaus agora em 2023. É dessa forma que a genética consegue auxiliar e combater a violência, e falando especificamente dos crimes sexuais, de uma forma extremamente incisiva. Pelo seguinte, os crimes sexuais são provavelmente é o crime de mais difícil investigação, porque não existem testemunhas, não existem filmagens. O estupro, aquele que é cometido por um autor desconhecido, aquele que a vítima é abordada na rua, ele não vai ter imagens, a vítima não conhece o indivíduo, a investigação é extremamente difícil de ser conduzida, então identificar quem é aquele estuprador é extremamente desafiador. No entanto, aquele crime deixa um vestígio numa cena de crime. Esse vestígio está no corpo da própria vítima, ela vai passar pela medicina legal, pelo Instituto Médico Legal, e no laboratório de genética forense nós vamos obter perfil genético desse criminoso, desse autor. E dessa forma nós podemos identificar quem é esse indivíduo. Dessa forma nós conseguimos identificar que aquele indivíduo ele vai deixar de cometer outros crimes e dessa forma a gente consegue oferecer uma ferramenta extremamente moderna e eficiente como uma forma de se combater essa violência. Meu nome é Carla Carvalho, eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB e da CAAM Mulher, do projeto Justiceira, que é um projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica em todo o Brasil. Lidando e nos deparando com diversos processos que a gente lida no dia a dia, medidas protetivas, ações criminais, feminicídio, enfim, toda essa gama de processos, nós temos um grande desafio que é trazer segurança jurídica. E surge essa dúvida, e a perícia? E essa parte da prova material? Porque nós temos a prova testemunhal, documental e diversas outras provas. E essa parte da perícia, ainda não conseguimos estreitar esses laços. É importante divulgar, é importante falar, é importante trazer essa discussão, esse incômodo social. Não só para a categoria enquanto estudantes de direito, das mais diversas áreas, dos diversos saberes, advogados. É importante que a sociedade civil tenha esse conhecimento, estreite esse laço. Porque o que vai trazer uma condenação, segurança jurídica, são provas consolidadas pela ciência, pela perícia. E nesse ponto, a gente vai ter o nosso Instituto de Criminalística nos respaldando, nos ajudando a trazer laudos concretos e probatórios para que o juiz possa analisar. O evento de hoje é uma roda de conversa, justamente para trazer essa discussão de uma forma bem leve.
para que a gente não traga só o tecnicismo e o primor técnico de forma mais aprofundada, porque aqui nós não temos médicos, legistas, nem outros peritos. A gente está aqui com a sociedade civil. Então, a gente conversou sobre a possibilidade de uma roda de conversa, para que esse assunto possa ser trazido de forma comum, em linguagem mais simples, mesmo que tenha apresentação de dados, de casos concretos, de imagens, mas que toda a sociedade possa entender. Como o advogado também possa enxergar como é que a gente pode preservar uma prova. Porque diversas vezes nós temos a diferença entre uma condenação e uma absolvição justamente por ter uma prova prejudicada. Quem tiver alguma curiosidade, que tiver algum esclarecimento ou qualquer uma dúvida que possa ter, procura a comissão de perícias que está lá no site da OAB Amazonas. Lá nós vamos responder perguntas. Num dado momento nós vamos também produzir o manual. Então vai ter muita coisa boa para que a gente possa esclarecer, porque a informação liberta, ajuda e traz segurança para todos nós. O assunto é de suma importância pelos operadores do direito para que sejam levados à tona aspectos que permeiam a realidade forense e terminam no sistema de justiça, evidenciando os caminhos pelos quais as transformações do conhecimento científico e tecnológico podem revolucionar o processo no Brasil. A Comissão de Perícias Forenses da OAB Amazonas é a primeira criada na seccional que aborda sobre a temática e é composta por membros efetivos, que são advogados, e por membros consultivos com formação multidisciplinar, além de acadêmicos. Com o sucesso do primeiro evento, a comissão já organiza novas atividades para expandir o conhecimento sobre o tema.